Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula aqui do segundo módulo do curso de Data Science com Python. Caso você ainda não tenha conferido a primeira aula, é importante que você veja essa aula primeiro, até porque aquela aula serve de pré-requisito para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai continuar falando sobre a biblioteca NumPy, que na primeira aula a gente viu apenas uma introdução, fizemos o nosso primeiro exemplo de implementação, mas agora a gente vai ver como criar esses arrays agora, mas de uma forma, tanto a gente vai revisar a forma manual, porque eu vou falar de arrays agora multidimensionais, como também a gente vai ver formas automáticas de criar arrays, assim como os arrays mais comuns que são muito utilizados na área de ciência de dados, beleza? Então desde já, se você gostou e está gostando dessa série, então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas aulas desse curso. Vamos nessa então? Bom pessoal, então eu estou aqui mais uma vez com o slide aberto e como vocês podem ver, agora a gente vai ver como a gente cria arrays, certo? A gente já viu como criar com a função array, certo? Que é a forma mais simples, a forma mais básica. Só que naquele momento a gente tinha visto apenas uma forma, né, de criar array unidimensional. Então agora eu vou falar sobre arrays bidimensionais também, criando a partir da função array, e a gente vai ver alguns métodos desde já que existem nos arrays no NumPy que a gente cria, que a gente inicializa, certo? Então olha só, eu vou abrir aqui novamente o meu Jupyter, certo? E aí a gente vai continuar, né, do onde a gente parou na nossa última aula. Então eu vou executar novamente aqui a importação da biblioteca NumPy, certo? Vou executar também aqui o que a gente fez na nossa última aula, que foi a criação desse primeiro array. E a gente vai ver aqui mais um pouco sobre formas de criar arrays. Primeiro, a criação manual, certo? Que foi a que a gente viu na aula anterior usando a função array. Então, olha só, eu vou criar agora usando aquela função array, um array bidimensional, certo? Então, a gente faz b recebe, então veja, eu vou usar agora a np.array, tá bom? E aí, ó, eu vou colocar aqui os colchetes, porque como a gente viu, a gente tem que colocar uma lista dentro. Só que essa lista agora vai ser uma lista bidimensional. Então, se você estudou, você deu uma conferida na aula sobre listas, você já conhece o conceito de listas, como inicializa e tudo mais, então você não vai ter dificuldade de fazer isso aqui, tá bom? Basicamente, você utiliza uma lista bidimensional, ou seja, eu tenho que colocar dois colchetes, né? E aí você, nesse colchete aqui mais interno, vai jogar os primeiros elementos, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 0, 1, 2. Aí eu coloco vírgula e coloco mais uma vez os colchetes para dizer agora qual vai ser a segunda linha, certo? E aí eu coloco, por exemplo, 3, 4, 5. Então, beleza, aqui eu criei um array bidimensional que possui duas linhas, certo? Cada lista mais interna dessa seria uma linha e possui 3 colunas. Então, 2 linhas e 3 colunas, tá bom? E aí eu posso imprimir, só para visualizar de uma forma mais legal, mais interessante aqui, como vai ficar esse NumPy. Então, olha só, a gente tem aqui um NumPy, ou seja, um array que ele é bidimensional, possui 2 linhas, como eu havia dito, e 3 colunas. Super tranquilo, né, de fazer um array bidimensional usando a função array, mas é importante a gente ver agora alguns métodos que estão associados a um array, certo? Existem vários outros, a gente vai ver com mais detalhes depois, mas como eu estou falando de array bidimensional, unidimensional, é importante a gente já ver aqui alguns métodos que são interessantes. Como é que eu sei qual é a dimensão desse array aqui? Eu posso colocar o nome do array, né, o nome da variável que eu criei o array, e ponto, ou seja, eu estou acessando um método desse array, e aí o método que eu vou acessar é o método ndim. Então, esse método ndim vai me dizer o número, né, ou seja, a dimensão desse array, o número de dimensões. Então, nesse caso aqui, esse array é bidimensional, então quando eu colocar ndim, ele vai imprimir para mim, olha só, 2, justamente porque esse array é um array bidimensional, certo? Se a gente voltar aqui, ó, vamos voltar para esse exemplo que eu criei um array A lá da aula anterior, que é um array unidimensional. Veja que se eu imprimir aqui embaixo a dimensão dele, ó, a.ndim, certo? Veja que vai aparecer 1, porque esse array é um array unidimensional, certo, pessoal? Já nesse caso aqui do B apareceu 2, porque ele é bidimensional. Existem outros atributos também que são bem interessantes, como por exemplo o atributo shape.
Esse método ou atributo shape, ele permite com que você visualize, ele retorna para você, no caso, o formato do seu array, ou seja, quantas linhas e quantas colunas ele tem. E aí, ó, se você aperta aqui para executar, veja que ele mostra que você tem nesse array B 2 linhas e 3 colunas. Se fosse um array tridimensional, ele ia trazer 3 parâmetros, obviamente. Ele ia trazer o número, o número de elementos na dimensão, na primeira dimensão, na segunda e na terceira dimensão. Beleza? Então, esses dois métodos são bem interessantes. E existe um outro método que você também pode usar, que na verdade não é bem um método, mas uma função que a gente aprendeu que poderia usar para listas. Como é que eu sei o tamanho de uma lista? Eu sei o tamanho dela usando a função len. E aí eu posso colocar a lista como parâmetro, mas eu também posso colocar um numpy como parâmetro da função main, da função len, certo? Então, ó, se eu colocar aqui b como parâmetro, você vê que ele retorna 2. Então, olha só, ele retorna para mim o valor do tamanho da primeira dimensão, certo? Então, veja, tem 2 linhas e 3 colunas, ele só retorna para mim 2, que é o número de linhas. Tá bom, pessoal? Então, fica atento com isso. Len retorna somente o tamanho da primeira dimensão. Se for unidimensional, beleza, vai dar tudo certo. Mas se for bidimensional, você só tem o valor da primeira dimensão. Por isso que eu sempre recomendo você usar o atributo shape para saber qual é o formato, o número de linhas, colunas ou até mesmo de slices, né? Enfim, de cortes, se for tridimensional, que você tem daquele array. Beleza? Bom, então a gente viu aqui a construção manual de arrays, mas existem também algumas funções que a gente pode usar para criar esses arrays de uma forma automática, pessoal. Então, olha só, quais são essas funções? A primeira função, eu vou criar um array aqui chamado C, vai ser uma função do NumPy, por isso eu coloco np.arrange. Então, ó, essa é uma nova função que eu estou apresentando para vocês, que permite com que você crie um array com um tamanho que você deseja, com um número de elementos que você deseja de uma forma automática. Então, suponhamos que você queira criar um array que tenha 100 elementos. Vamos supor que seja de 0 a 99. E aí, você vai ter que digitar usando a função array, digitar 0,1,2,3 até chegar em 99. Isso daria muito trabalho. Então, existe uma função que pode fazer isso de uma forma automática para você, que é a função arrange. E aí, essa função arrange pode ter até 3 parâmetros. Quais são eles? O primeiro parâmetro é o início, certo? De onde você quer começar? Então, vamos supor que você queira começar do 0. Você quer ir até onde? Você quer ir, por exemplo, até 99, vamos supor. E aí, qual é o passo? Você quer ir de quanto em quanto? Então, vamos supor, se você quiser 0, 1, 2, 3, 4, você está pulando de 1 em 1. Então, você coloca aqui como terceiro parâmetro 1. Só que aí tem um pequeno detalhe nessa função que ela se assemelha àquela funçãozinha range que a gente usa lá no for do Python. E se você estudou essa aula aí no primeiro módulo do meu curso, você viu isso. Quando você coloca esse parâmetro aqui que representa o fim, você não inclui o número que você colocou. Ou seja, não vai entrar o 99 aqui. Ele só vai até 98, já que o passo é de 1 em 1, porque o 99 não entra. Então, se você quiser de 0 a 99, você tem que colocar 100. E aí sim ele vai de 0 a 99. Vamos ver isso aí, ó. Se eu colocar print C, acho que eu vou até diminuir aqui. Não, acho que eu vou deixar 100 mesmo. Acho que vai dar para a gente visualizar. Olha aí. Então você tem aqui de 0 até 99. Se eu tivesse colocado 99 aqui, você ia ver, olha só, que ele só ia até 98, porque o 99 não está incluso, tá bom, pessoal? Então não esquece isso. Claro, eu coloquei aqui o passo 1, mas eu poderia colocar passo 2, ou seja, eu poderia colocar para ele ir de 2 em 2. Nesse caso, o 100 também não vai entrar, e aí ele iria até o 98, porque o próximo seria o 100, só que o 100 não entra. Então, é exatamente isso que acontece. Veja que ele foi 0, 2, 4, 6, 8, foi pulando de 2 em 2, que é o passo que eu coloquei, que seria esse terceiro parâmetro aqui, e ele foi até o 98, certo? Esse passo pode ser float também, ou seja, não precisa ser um número inteiro, você pode dar um passo de 0.1. Nesse caso eu vou diminuir aqui para 10, por exemplo, e observa que quando você faz isso, ele vai ao 0, 0,1, 0,2, 0,3 e assim sucessivamente, até chegar em 9.9, porque o próximo seria 10, só que 10 não entra, já que esse número que está aqui, ele não entra nesse array, beleza?
Bom, isso aqui, pessoal, é quando eu coloco 3 parâmetros, mas eu posso colocar até mesmo só um parâmetro. Se eu colocar só um parâmetro, pessoal, olha o que acontece. Se eu colocar aqui só 10, o que é que ele faz? Ele cria um array que vai de 0 até 9 com passo 1. Então, quando você coloca só um parâmetro, você está dizendo onde você quer que termine, excluindo aquele número, obviamente. E aí, se você não diz de onde você quer começar, automaticamente ele define que vai começar do 0. E se você não diz qual é o passo, ele vai definir automaticamente que o passo é 1, certo? Então, se você colocar somente um número, um parâmetro para a função arrange, vai funcionar. Mas ele vai começar do 0, vai até aquele número que você colocou menos 1 e o passo vai ser 1. Em resumo, é isso aí, certo? Bom, existe também a opção de você colocar 2 parâmetros. Se eu colocar 10, 20, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai criar um array cujo início agora, então esse primeiro parâmetro que você colocou é o início, 10, veja que ele conta com 10, certo? E ele vai até o 20 menos 1, então ele não conta com o 20 não entra. Ele vai até o 20 menos 1 porque o 20 é o final, e como você não colocou um terceiro parâmetro, que seria o passo, ele já define automaticamente o passo como sendo igual a 1. Bom, essa aqui é a função arrange e eu acho que deu para você pegar ela direitinho. Mas existem outras funções. Uma delas, que é muito útil também, aí eu vou criar um novo array aqui, chama ele de D, é a função chamada linspace. Para isso, eu tenho que colocar np.linspace, certo? Linspace é uma função que também permite que você crie um array uniformemente espaçado, mas diferentemente da função arrange, você diz aqui quantos elementos você quer em um determinado intervalo. Então, olha só, se eu colocar aqui 1, 10, e mais uma vez a gente tem 3 parâmetros aqui, certo? Obrigatoriamente. Então, ó, se eu coloco 1, 10 e coloco, por exemplo, 10, vamos supor, e aperto aqui para executar, claro que eu vou ter que imprimir aqui, né? Vou colocar aqui printd. Veja só, ele criou um array que começa em 1, então o primeiro parâmetro é o início, ele termina em 10, então o segundo parâmetro é o término. Veja que ele inclui esse número, diferente do arrange. Lembra, o arrange não inclui o número do fim, que você definiu para terminar. Já o linspace, por padrão, ele coloca esse número para entrar dentro do array, beleza? E esse parâmetro aqui significa o quê? Significa o número de elementos que você quer entre 1 e 10. Então, eu estou dizendo, olha, eu quero que você crie um array que começa com o número 1, termina com o número 10, e eu quero 10 elementos entre eles. Se eu colocar 20 aqui, então, eu estou dizendo que eu quero 20 elementos entre 1 e 10. Tem que ter o 1 e tem que ter o 10 no final, beleza? Então, ó, quando eu faço isso, veja que ele coloca aqui, ó, 1.47, e aí coloca, inclusive, um número float com várias casas decimais. E aí ele vai criando até chegar onde? No 10. Posso colocar número quebrado, por exemplo, 13. Veja que ele coloca, ele arruma alguma forma, ele descobre aí uma forma, faz o cálculo aí internamente para começar com 1, terminar com 10 e ter exatamente essa quantidade de elementos que você define como terceiro parâmetro. Beleza, pessoal? Bom, então é o seguinte, como você viu, ele inclui sempre esse elemento aqui, ó, que você colocou como sendo término. Mas existe uma forma de você deixar ele, definir que ele não inclui esse elemento. Como seria isso? Você utiliza um quarto parâmetro chamado endpoint, recebe false, ou seja, eu não quero que você inclua o ponto do fim. Ou seja, eu não quero que você inclua esse 10 aqui não. Então, ó, quando você executa, veja que agora ele foi de 1 até 9.3076 e assim vai. Não entrou agora o 10. Por que não entrou o 10? Se você contar aqui, você vai ver que tem exatamente 13 elementos, mas ele não incluiu o 10 porque eu disse que o último ponto, o ponto final, que seria o 10 que eu coloquei aqui, é false, ou seja, não quero que ele inclua. Tranquilo? Bom, então vimos aí duas formas de criar automaticamente esses arrays de uma forma bem mais rápida, né? Porque você não precisa digitar, você faz isso de uma forma automática.
E agora a gente vai voltar para os slides para a gente ver alguns arrays. Ó, tem um exercício aqui, eu vou passar esse exercício lá no Google Sala de Aula, certo? Se você não é inscrito no Google Sala de Aula, eu vou colocar na descrição do vídeo o código para você entrar na turma. Lá eu jogo alguns exercícios, inclusive depois eu resolvo esses exercícios em forma de vídeo, como eu fiz na última live que eu fiz aqui no canal, tá bom? Olha só. A gente acabou de ver como a gente pode usar essas funções para criar os arrays, o arrange e o linspace. E agora a gente vai ver alguns arrays que são comuns. Por exemplo, é muito comum você na área de ciência de dados querer criar um array, certo? Uma matriz, seja lá o que for, de uns ou de zeros. Então, como é que a gente pode fazer isso usando aqui o NumPy? Basicamente, você vai, vou colocar aqui agora. Você vai usar a função np.ones para criar um array de uns. E aí você define, por exemplo, que você quer um array de uns com 10 elementos. Então, ó, se eu colocar aqui o print, que é muito importante, né? Você vai ver que ele colocou aqui um array unidimensional que possui 10 elementos, certo? Então, ele colocou aqui 10 uns. Mas se eu quisesse uma matriz, por exemplo, 5 por 5, aí eu não coloco só esse númerozinho aqui, não, ó. Eu tenho que colocar o shape da minha matriz. Você lembra o que é o shape? Você coloca parênteses 2, por exemplo, aqui, ó. Quando eu pedi para ele imprimir o shape, ele imprimiu parênteses 2,3, fecha parênteses. Então, se você quiser criar um array de uns, uma matriz, no caso, bidimensional ou tridimensional, você precisa colocar o shape, ou seja, além dos parênteses da função ones, você precisa colocar os parênteses do shape e definir o shape, por exemplo, 5,5. E aí ele vai criar exatamente uma matriz de uns com dimensões 5 por 5. Beleza? Do mesmo jeito é a função zeros. Então, se eu trocar aqui o ones por zeros, né, ele vai criar uma matriz de zeros, tá? Se você quiser criar um dimensional, você pode colocar também só... Opa, esqueci o parênteses aqui. Você coloca só um número, que é o número de elementos que você quer naquele array unidimensional, certo? Então, isso aqui são ones e zeros, duas funções que ajudam pra caramba você a criar um array de uns ou de zeros. Mas existem outras funções também, como essa daqui, que é extremamente útil. Essa daqui ela é incrivelmente útil se você trabalha com ciência de dados, que é criar um array ou uma matriz que seja de números aleatórios, pessoal. Então, olha só, se eu quiser criar uma matriz de números aleatórios, eu venho aqui, por exemplo, vou chamar de f, np.random.rand, certo? Então, você está acessando uma função do NumPy chamada random. Dentro dessa random tem várias funções e a que você está usando é a rand, que gera números aleatórios entre 0 e 1, certo? Então, aqui dentro desses parênteses dessa função, você vai dizer o número de elementos que você quer. Por exemplo, se você coloca 10, e aí eu vou colocar aqui print a variável f, né? Então veja que ele cria aqui um array unidimensional com 10 elementos, sendo eles aleatórios entre 0 e 1. Se você quiser criar uma 10 por 10, aí você coloca simplesmente aqui, ó, 10,10. Veja que não é o shape. Diferentemente, isso aqui é uma coisa um pouquinho chata às vezes, mas diferentemente da função zeros ou ones, você não precisa colocar o shape, basta você colocar os dois números referentes às dimensões separados por vírgulas. E aí você vai ter uma matriz, ó, 10 por 10 de números completamente aleatórios. Se você executar outra vez, você vai ver que são outros números com dimensões 10 por 10, certo? Então, a gente viu esses aí. Tem uma outra função que é muito comum, que é essa função i, certo? Que é uma função que cria uma matriz identidade. E aí você coloca aqui, claro, se você está criando uma matriz identidade, a dimensão sempre vai ser quadrada, certo? E uma matriz identidade, ela possui uns na sua diagonal principal, como você está vendo aqui. Então, se você coloca 3, vai aparecer esses 3 uns na diagonal principal. E tem essa função diag, né, que é uma função que cria uma matriz diagonal e você precisa dizer qual é a diagonal que você quer inserir na diagonal principal. E, obviamente, essa matriz aqui também vai ser uma matriz bidimensional quadrada, certo? Então, assim, você não diz qual é o shape que você quer para ela. Ela vai ser uma matriz quadrada com a diagonal que você passou. Obviamente, se você passa uma diagonal com 3 elementos, ela vai ser 3 por 3. Se for com 4, 4 por 4. E assim sucessivamente. Então,
não tem muito segredo com relação a essas funções que talvez não sejam nem tão úteis para você, mas eu estou mostrando para que você saiba que elas existem, certo? E existem muitas outras que você pode dar até uma olhada depois. Vou deixar a documentação do NumPy aqui também na descrição do vídeo. Bom, pessoal, então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você teve alguma dúvida durante essa aula, você pode deixar aqui nos comentários para que eu possa esclarecer você. Se registre também lá na turma do Google Sala de Aula, porque aí você pode tirar algumas dúvidas, ou você pode também me acompanhar lá no Instagram e também mandar aí as suas mensagens por lá para que eu possa ter uma mentoria mais próxima aí de você, que está aqui do lado, certo? @AlissonSilvaBlog. Então, desde já eu agradeço pela sua presença até aqui. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar ele com outras pessoas, e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!